E aí, pessoal, como vocês estão? Quero falar um pouco antes de eu trazer aqui para vocês alguns cortes da mídia tradicional repercutindo, essa partida. Botafogo 0, São Paulo 0. Vou deixar todos os créditos aqui. Mas eu quero também rapidamente aqui emitir a minha opinião sobre essa partida. É claro, cara, que no primeiro tempo o Botafogo ele foi dominante, ele foi absoluto no jogo, não deu nenhuma chance para o São Paulo. O fato é que o São Paulo veio para não perder e conseguiu. Eu tenho visto muitos fazerem o mesmo tipo de comentário. Camisa pesa, São Paulo é tricampeão, tem que respeitar, sabe jogar mata-mata. Meu amigo, o São Paulo não teve mérito nenhum, zero. Não teve mérito nenhum em ter conseguido sair do Newton Santos com empate. Com total respeito ao São Paulo, é o maior campeão do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Estou falando do jogo. O São Paulo conseguiu levar para o jogo de volta um placar de 0-0 por causa da incompetência do Botafogo, que não conseguiu converter todas as chances de gol que criou. O Botafogo foi incompetente, finalizou muito mal. O Botafogo finalizou mais de 20 vezes. E dessas 20 vezes, 6 foram no gol. Então, meu amigo, está em aberto. É claro que o Botafogo tem um time melhor que o time do São Paulo, tem um banco melhor do que o banco do São Paulo. Mas o São Paulo agora tem o fator casa, o fator torcida, o fator Morumbi. Então está em aberto. É claro que dá para passar. Dá para o Botafogo vencer lá dentro do Morumbi. É claro que a gente espera que o Botafogo se classifique, né? O Botafogo consiga vencer esse jogo de volta, mas precisa ser eficiente, não pode perder tanto gol. Não pode perder gol, porque lá no Morumbi o Botafogo não vai ter tantas chances de gol como teve aqui no Newton Santos. E o São Paulo vai vir para cima. É claro que o fato do São Paulo atacar o Botafogo, o São Paulo no Morumbi vai ter uma postura diferente do que teve aqui no Newton Santos. O São Paulo visivelmente não quis jogar, né? O São Paulo ele vai ter que vir para cima. Dentro de casa ele não vai ter a mesma postura. Então o Botafogo ele pode se aproveitar disso. Mas, meu amigo, é equilíbrio, é postura e eficiência. O Botafogo tem que ser efetivo. Porque esse jogo, esse segundo jogo será detalhes, beleza? Com tudo isso dito, acompanhe aí tudo que a imprensa, a mídia esportiva está falando sobre essa partida. E no final eu volto para falar mais um pouco sobre esse jogo. Wellington Rato, Luciano, Ferrarese e Michel Araújo entraram. O São Paulo melhorou. E aos 30 minutos, Caleri desperdiçou a melhor chance tricolor. O sistema defensivo tudo muito bem, foi muito forte e a gente tem que valorizar muito esse empate aqui. Agora, na volta, a gente já poder descansar e fazer um bom jogo em casa. O time jogou bem, dominou todo o jogo, mas precisamos estar muito mais confiante ali na frente para fazer os gols. O Botafogo não conseguiu transformar o domínio em gol aqui no Newton Santos. O empate em 0-0 acabou sendo um bom resultado para o São Paulo, que vai decidir a classificação em casa, diante da torcida, na quarta-feira que vem. Saímos aqui de cabeça erguida, sofremos quando tinha que sofrer, mas estamos preparadíssimos para o jogo da volta. Temos um jogo belíssimo hoje. Para mim, enquanto treinador, estou satisfeito, já lhes disse a eles. Nós temos mais um jogo para buscar aquilo que nós queremos. E aquilo que nós queremos é passar a eliminatória. Um resultadaço para o São Paulo, pelo que a gente viu ontem em campo no Newton Santos, principalmente no primeiro tempo. Mas é aquilo, o futebol tem dessas, é um pouco mais de sorte do que de competência nesse jogo, não? Eu acho assim, a estratégia era para isso. Ficou bem claro que a estratégia era para conseguir zerar. Então a gente pode dizer que a estratégia deu certo. Pode dizer que a estratégia deu certo. Ainda que no limite. Ainda que no limite. Sistema defensivo, igual o Arboleda falou. Sistema defensivo esteve bem. Esteve bem?
esteve bem, não tomou gol, como é que a gente vai falar que esteve mal? Quando você olha pro resultado, sim, mas Isso, a quantidade de chances que o Botafogo teve durante o Rafael jogo... fez várias defesas, a bola bateu na trave. O Caleri teve uma chance clara que poderia ser 1-0 do São Paulo. Então, aí até pode mudar, porque o jogo funciona dessa maneira. A proposta é, vamos jogar aqui atrás. O melhor time do Brasil em questão de chances criadas, de volume de jogo, até de beleza de futebol apresentado, é o Botafogo. Né? Então, a proposta é, contra esse time, na casa deles, vamos fazer o quê? Vamos jogar aqui atrás e vamos tentar limitar as ações. Não conseguiu limitar, mas conseguiu zerar. Deu a proposta que o Botafogo gosta, que é ficar com a bola. Sim, porque o Botafogo conseguiu colocar volume. O São Paulo no primeiro tempo, não deu um chute. Mal passou do meio de campo, São Paulo. Como que é a expectativa de gol do São Paulo no primeiro tempo, Lofreda? Era 0,01. Nenhuma. Zero. O São Paulo... Ficou barato pro São Paulo. Se você pensar no jogo, no último jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi o Corinthians, né? O Corinthians criou mais oportunidades, até porque perdeu um pênalti, né? Ainda que o Corinthians também não tenha criado nada. O Corinthians desfalcado. O Corinthians criou os 2 pênaltis, que foram dados pelo Botafogo. Uma jogada criada, foi pênalti, o Romero desperdiçou. O segundo pênalti foi dado pelo Botafogo. Foi uma trombada nas costas dele, sem nenhuma necessidade. Foi o que o Corinthians converteu e esses foram os chutes do Corinthians também no gol. Então o São Paulo conseguiu ser pior do que o Corinthians no primeiro tempo. No segundo, o São Paulo teve 2 chances. Uma chute para defesa tranquila do John, que é o único chute do São Paulo na partida. E outra bola para fora do Caleri, que é um chute, uma finalização para fora do gol. Mas deu resultado, porque o Botafogo não conseguiu colocar a bola para dentro, ainda que tenha feito uma partida muito boa. Tanto que o Arthur Jorge fica satisfeito, e acho que o torcedor que foi ao estádio também não tem motivo para reclamar do Botafogo, não. Tem muita gente dizendo que o São Paulo já levou essa aí, hein? Eu acho que até pelo desempenho dá pro torcedor do Botafogo ter bastante confiança. Eu não vejo assim, não. Mesmo jogando fora de casa. E vale lembrar que a última eliminação do São Paulo, né, na Copa do Brasil, veio por conta de uma derrota no Morumbi. O gol do Atlético Mineiro lá na Copa do Brasil foi decisivo. Então acho que, por mais que seja frustrante, né, Luiz, você empatar um jogo de ida em casa, tendo um desempenho muito superior, de certa forma dá uma expectativa de que o Botafogo segue sendo o melhor time e mesmo fora de casa, se repetir um pouquinho do que fez e caprichar um pouco mais nas finalizações, pode levar muito perigo ao São Paulo no Morumbi. Eu prefiro trazer essa leitura para uma análise um pouco mais ampla e colocar de um lado a melhor defesa da Libertadores, que só tomou gol em 2 partidas das 9 que fez até agora. A estreia contra o Tadieres, que não era nem o Zubeldia o técnico, e o time era um time completamente diferente, aquele jogo que o Rafinha se machuca, inclusive, 2-1 pro Tadieres, e depois toma um gol do Cobressal, depois de fazer 3-0 fora de casa na 4ª rodada. Então o São Paulo chegou ontem ao 7º jogo da Libertadores sem sofrer gols. E aí, mérito do Zubeldia, uma mudança de esquema. Eu falei isso ontem, eu falei, o William Gomes vai ser o titular, mas existe uma chance dele colocar mais um meio-campista de marcação na vaga do Wellington Rato, e aí seria a possibilidade do Santi Longo ou do Marcos Antônio, ou a possibilidade de mais um zagueiro. E foi o que aconteceu, colocou mais um zagueiro, chamou mais o Botafogo para o jogo, mas no momento em que o Zubeldia percebeu que estava tendo mais sorte do que juízo, ele mudou o time no segundo tempo. Melhorou. E no pouco tempo em que o São Paulo teve a bola, o Botafogo se sentiu desconfortável. E essa é a estratégia que, nos momentos poucos que o Botafogo tem de desconforto na temporada, é quando ele não tem a bola. E foi quando o São Paulo criou as 2 possibilidades de gol e poderia ter feito com que a estratégia tivesse 100% de aproveitamento, que era uma ideia de vitória fora de casa. Não veio. Dito isso, acho que o confronto está extremamente aberto. O objetivo do São Paulo, que era voltar para o Morumbi vivo e pronto para disputar a vaga no Morumbi, foi cumprido, e o Botafogo tem totais condições de chegar no Morumbi semana que vem e vencer a partida e se classificar, ou mesmo empatar e levar a decisão para os pênaltis, e aí a gente vê na hora quem leva melhor. Mas não acho que está nada decidido, mas acho que o São Paulo deu um passo importante no objetivo de se classificar para a próxima fase. Para o Botafogo, acho que ainda segue igual, mas para o São Paulo, elevou um pouco a confiança o jogo de ontem pelo resultado, não pelo sofrimento. O São Paulo ganhou do Cruzeiro na última partida, certo? Sim, mas brasileiro. Foi o São Paulo, não foi o time titular, foi o São Paulo, né? São Paulo que ganhou. Aí, se você pegar antes, só pra gente ver o que o São Paulo vem jogando. 0-0 com o Atlético, eliminado da Copa do Brasil. Perdeu 2-0 pro Fluminense e perdeu 1-0 em casa
pro Atlético, que foi o jogo que causa a eliminação. Mas eu acho que a gente tem que pôr resultados e circunstâncias, né? Sim, jogou melhor. Jogou melhor contra o Atlético. No jogo contra o Fluminense tem toda aquela questão de erro de direito de arbitragem. Sim. Mas não jogou melhor que o Fluminense. Não. Tá? Só pra deixar muito claro. Jogou era um joguinho mal bem contra o Fluminense. jogou mal. Era jogo pra ser bem 0-0. Mas assim, eu acho que quando chega o mata-mata e Libertadores, dá uma viradinha na chave. Não, sim, vai ter uma empolgação no estádio, Vai ter é um um outro lotado, sem clima, dúvida. mas não tá jogando futebol, tá? É um técnico que é uma performance maravilhosa, dá para ser ator, mas precisa desenvolver mais esse time. Vamos dar uma olhada nos números da partida de ontem, então, para ilustrar também a diferença no número de chances criadas, né, finalizações do Botafogo contra o São Paulo. O São Paulo, a gente já viu nos melhores momentos, teve uma chance claríssima com o Calleri, mas não foi uma finalização no gol, então teve uma só, que foi essa do Luiz Gustavo, que o Lofredo falou. 6 finalizações ao todo, uma no gol, contra 23 do Botafogo, 7 delas no gol, e aí o Botafogo tem bola na trave, enfim, o Rafael faz grandes intervenções durante a partida, posse de bola levemente superior do Botafogo, escanteios 4-1, desarmes 22-12 também, outro número ali que tem uma grande diferença, cartões amarelos tudo igual, e vale lembrar que o Bastos recebeu o cartão amarelo que suspende ele do jogo de volta no Morumbi. Está bem ele, mas eu não acho que seja um grande problema também, não vai ser isso que vai desclassificar o Botafogo, né? É o Adrielson, né? Não, o e o Adrielson Lucas voltou. Alter foi titular durante boa parte da temporada. E quando a gente olha por isso que eu falo da questão de mais sorte, acho que falar da sorte do São Paulo nesse jogo também é importante. Claro que os jogadores estão ali para conquistar o resultado, é um resultado ótimo para o São Paulo, mas eu acho que um time que se propõe a não a se defender mais, acho que o número de finalizações de chances claras é muito alto. Acaba sendo muito alto para um time que tem a competência do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, joga o futebol mais empolgante nesse momento há algum tempo na temporada, então acho que tem essa questão também. O Zubeldia melhorou o time ao longo do jogo, mas fica aquilo, por que não jogar bem, tentar jogar durante todo o jogo? Poderia ter tentado jogar durante todo o jogo, seria menos E poderia ter arriscado. perdido. Não sei. Não, poderia ter... Não, é porque o que o Bena está falando é que o São Paulo foi para se defender e saiu zerado, ou seja, no final da história, ok. Mas o Botafogo não soube chances... transformar o domínio em gols. O Botafogo? Não soube transformar o domínio em gols. É muito mais, assim, faltou a precisão para transformar em gol. Não soube transformar o domínio em gols. Faltou Bola na trave é falta de precisão. São Paulo, então, não altera o placar. Já diria o Skank. Mas o São Paulo correu um risco muito alto. Mesmo se a gente considerar que jogou bem defensivamente. Mas esse tipo de aposta não é correr um risco alto? E o futebol não te condiciona isso? Sempre é. Talvez se tivesse jogado mais como tentou jogar no segundo tempo, não sei se o risco ia ser tão alto. O Arthur Jorge falou sobre o jogo da volta, né? Disse que o Botafogo vai fazer de tudo para sair classificado do Morumbi. Não me causa preocupação maior o facto de nós levarmos daqui este 0-0, porque leva tudo igual para o segundo jogo. O facto de jogarmos fora de casa tem sido também por nós conseguido, na grande maioria desses jogos também, ser um motivo de superação nosso. Não tem sido um problema grande para nós. Obviamente que eu queria hoje sair daqui com vantagem. Acho que fizemos o suficiente, ou se quisermos, os jogadores fizeram o suficiente e trabalharam para conseguir essa vantagem. Era justo que o fizessem, que o conseguissem sair daqui com essa vantagem. Mas não acontecendo, nós temos que olhar para aquilo que é o futuro. Aquilo que está no passado não podemos alterar, temos que nos preparar e estar, acima de tudo, positivos para aquilo que vamos ter pela frente. E pela frente será, em São Paulo, esse jogo de decisão, onde nós iremos, com toda a certeza, competir. A gente falou das mudanças. Concordo plenamente com tudo que o Arthur falou. Concordo plenamente com tudo que o Arthur falou. Sim, e eu ia falar sobre as mudanças durante o jogo, né? A gente falou que o São Paulo melhorou na segunda etapa. O Arthur Jorge, por sua vez, poderia ter feito algo diferente para tentar sair com resultado positivo? Ou esbarra muito nisso? De chegar e realmente o pé não estava na forma. Dia ruim dos finalizadores. Teve uma decisão que foi a substituição, a saída do Luiz Henrique para a entrada do Tiquinho. Não foi uma boa substituição. Aos 23 minutos do segundo tempo. Gerou uma queda de rendimento no Botafogo, tanto que depois ele corrige
colocando o Matheus Martins, que é para voltar a ter mais ou menos o mesmo posicionamento, porque não funcionou. E o Matheus faz uma fumaça. Sim, né? Quando Não, ele e aí ele volta para o posicionamento e com a característica, o jogador que pelo lado do campo vai para cima da defesa adversária, que não é o caso de Tiquinho e Igor Jesus, por mais que o Igor Jesus saia da área. Então, ele percebeu que ele cometeu esse erro e ele refez e o Botafogo tinha caído um pouco de produção, volta a subir, mas não consegue recuperar a produção que teve no primeiro tempo. Então, acho que ele cometeu um erro nessa substituição ontem. Fica até aquela dúvida se o Luiz Henrique saiu realmente por opção técnica, né? Porque, ou se foi algum problema físico, algum mas desgaste. Mesmo que tivesse sido um problema físico, a opção para manter a característica teria sido o Matheus Martins logo de cara. Concordo. E ele tem muitas opções no banco, né? Acho que o elenco do Botafogo, a grande diferença que a gente fala em relação ao ano passado é justamente essa, de não ser tão dependente assim de um jogador. Por mais que o Luiz Henrique seja nesse momento o destaque individual, em determinado momento foi o Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores. O Júnior Santos teve uma grande parcela da chegada do Botafogo até a fase de grupos, lembrando que o Botafogo passou pela fase prévia, mas eu acho que tem um pouco disso, né, Luiz? Um time que, mesmo quando muda algumas peças, um time que continua sendo um time de muita qualidade. E é muito doido, né, que quando o Arthur fala na coletiva, por justiça a gente teria que ter saído aqui com uma vitória, né? E aí a gente volta a repetir que o futebol, acho que dos esportes coletivos, é o único que não tem essa justiça, porque não dá pra gente imaginar um jogo de basquete, com um time amassando do jeito que o Botafogo amassou o São Paulo ontem, sem vencer, num jogo de vôlei, enfim, qualquer esporte coletivo, a gente coloca futebol americano, enfim, qualquer esporte, só o futebol proporciona isso. Sim. Diante de duas estratégias. Se fosse justo, seria uma goleada do Botafogo e a saída do Nilton Santos com a classificação. Mas acho que ainda tem alguns pontos das escolhas do Arthur que corroboraram com a não transformação do domínio em gols. Eu continuo batendo nessa tecla porque acho que se fosse um pouco mais eficiente, isso não passa pelo Arthur, o Botafogo teria vencido. Mas a escolha, na hora das substituições, passa pelo Arthur. Então acho que é uma determinação coletiva o fato do Botafogo não ter saído do Nilton Santos ontem com a vitória. Só o futebol permite, porque no vôlei, por exemplo, não adianta o técnico querer, vou jogar com 3 líberos. Só vou defender, não tem jeito. No basquete, o cara pega a bola, ele tem que atacar em 24 segundos. Não adianta ele ficar, vou entregar. Já imaginou no basquete? Não, vamos entregar a bola para o adversário para jogar na defesa e no contra-ataque. Não dá, né? A posse de bola no basquete não tem como você controlar tanto. Sim, não, tem 24, você tem que atacar. Você tem que atacar. Ontem o São Paulo, em determinados momentos, parecia até que não queria atacar de jeito nenhum. Não, o São Paulo queria ficar com a bola. Acho que 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tinha trocado 30 passes. Tava dando quase um passe por minuto. É muito pouco. Um toque na bola por minuto. Não, muito pouco. E com potencial, porque quando você pega um time que é muito inferior ao outro, não faz nenhum sentido aquele time muito inferior ao outro e jogar batendo de frente com o adversário fora de casa. Agora, a gente está falando do São Paulo, com o Lucas, Caleri, o Luciano no banco. Não dá, né? Tinha que fazer um pouquinho mais. Deu certo, mas ficou aquém do potencial. 9h29. No outro jogo nós tivemos Botafogo e São Paulo lá no Nilton Santos. Eu sei que ele não comprou Bitcoin, Vali, né? O negócio do Scarpa foi outro, foi o fundo de investimento lá, enfim. Mas, que nem disse o William Bigode, tinha que orar lá num determinado momento ele falou, velho, agora é só com muita oração, porque o negócio pegou. O Botafogo segurou, na verdade foi o São Paulo que segurou o empate com o Botafogo 0-0 e segurou muito, porque o Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo, foi realmente um domínio muito grande, e olha como é o futebol, né, cara? Olha o que é o futebol. Botafogo dominou, e aí no segundo tempo, quem teve a chance de repente levar os 3 pontos pra casa foi o São Paulo, com a bola do Caleri. E aí, enfim, o Botafogo fez o que pôde, mas a mira, né? O momento final ali de finalizações, até tiveram várias finalizações, mais de 20 finalizações, mas só 6 foram no gol. E assim, então, na hora de tirar o 10, o bicho pegou. E aí, 0-0, Botafogo e São Paulo. Eu sei que eu já tive esse debate, inclusive, com você, Túlio. Eu tava vendo aqui as notícias.
e teve um colunista que fez lá uma coluna. E o título da coluna é Plano de Zubeldia falha e São Paulo volta com 0-0. Não, gente. O plano, se é que era esse o plano, ele deu certo. Por mais que tenha corrido o risco, por mais que não tenha dominado, o plano era, vamos voltar com um empate, né? Se é que era esse o plano, né? Gente, nós vamos fechar lá. Se der pra fazer um gol no contra-ataque, a gente faz. Se não der, vamos voltar pra resolver em casa. O plano deu certo. Aí o cara fala, mas correu muito risco. Correu, verdade. Mas eu acho que isso fazia parte do plano. Ninguém vai fazer um plano pra enfrentar o Botafogo lá e falar, vamos fechar, não vamos correr risco, vai ser tudo de boa. Não, não vai ser. Agora, Túlio, falando mais sério, o São Paulo tinha time, tanto que no segundo tempo equilibrou um pouquinho mais o jogo, ele tem time pra jogar mais bola. Ele claramente, no meu entendimento, fez essa opção. Vamos levar a decisão pro Morumbis. E conseguiu. E agora eu acho que... Vou deixar no 55-45 também ali, no máximo 60-40. O Botafogo é um grande time. Agora, o São Paulo vai ter a força do Morumbis no jogo da volta semana que vem. O que você acha? Isso aí eu coloco 50-50 agora. Antes eu colocava um favoritismo para o Botafogo, apesar do São Paulo ser muito mais tradicional na competição, né? Tem muito mais casca, mais experiência em Libertadores, nem dá para comparar, né? Um dos maiores campeões do Brasil, com um time que ainda busca a sua primeira taça, só que, apesar disso, o time do Botafogo hoje é muito mais time. Então, agora eu coloco ali 50-50, André. Apesar da decisão ser no Morumbis. Concordo que a estratégia do Zubeldia deu certo, porque era isso mesmo, e ele talvez não quisesse correr tantos riscos, só que hoje é praticamente impossível você ir pro Newton Santos e não correr risco, né? O time do Botafogo vai fazer você tomar um sufoco em algum momento do jogo. Isso é quase que inevitável. Só se o Botafogo fizer uma partida muito ruim, que alguém vai passar impune. Foge um pouco do seu controle você correr riscos ou não. O que o Zubeldia fez foi escolher uma estratégia que, teoricamente, na ideia, na cabeça dele, e talvez ele tivesse total razão, ele corresse menos riscos, né? E só pra falar um negócio aqui, porque o chat com certeza tá falando aí bastante, André, e eu fiquei rindo aqui bastante tempo, e não era pelo que você tava falando, é que você me lembrou vários jogadores que de vez em quando cometem essa gafe. Inclusive teve essa temporada que foi até do Vasco, eu tô tentando lembrar quem que foi, mas eu não vou lembrar agora, de falar de ganhar os 3 pontos num jogo de mata-mata. Que não tá 100% errado, mas é inusitado. Por quê? Você falou que o São Paulo quase levou os 3 pontos pra casa. E nem percebeu. Eu sei que não tá errado, tecnicamente. Não, pera um pouquinho. Gostei do tema. Porque não tem os 3 pontos? Não, tecnicamente tem, mas ninguém faz essa computação assim. Não, sim, tudo bem. Mas tem os 3 pontos. Tanto que o primeiro critério de classificação é o número de pontos conquistados. Sim. Então, né? Mas eu entendi o que você disse. É que, né, o jogo, uma soma aí de 180 minutos e a gente faz a conta, ganhou lá e tal, não sei o quê. Deixa eu te falar, ô Túlio. Ontem, eu não vou seguir aqui agora pra falar disso, porque a gente vai voltar a falar de Champions. Mas ontem o Textor deu mais uma entrevista bem interessante. Eu tô repetindo isso várias vezes. Eu tô muito afim de conversar com o Textor, cara. Se for numa entrevista, assim, 1000 vezes melhor ainda. Mas eu gostaria muito de ouvir e de debater, de conversar com o Textor. Não sei se tem coisas que ele não pode falar no ar, que ele não queira falar no ar, então nem que seja... E quem sou eu? Eu sou um humilde carequinha aqui que tô há um tempinho no riscado, mas, cara, eu tô muito afim, a gente já fez esse pedido algumas vezes, de uma entrevista com o Textor, porque eu acho que ele tem muito a contribuir mesmo com o futebol brasileiro. Acho que tem. Você concordando ou não, ele vai levantar aqui temas e tal, que você vai falar, bacana, mas não é por aí. Pô, bacana, acho que encaixa. Então, assim, eu acho que realmente pode ter uma contribuição. E não tô falando aqui das acusações vazias e, por enquanto, vazias, né? Que ele andou fazendo por aí. Nessa hora eu critiquei muito e... Só que eu fiquei curioso com um detalhe dessa história do Textor. O Textor, ele deu uma entrevista ontem, que tá aí nas nossas mídias. Ele fala do tal do fair play. Respondendo, inclusive, ao Landim. A entrevista do Landim, a TNT Sports, a Monique Danello teve lá, ele teve no Último Lance. Ela tá repercutindo aí
não só sobre o tema do Pedro, que a gente vai falar daqui a pouquinho de novo, que a gente já repercutiu ontem, mas também por causa do fair play financeiro. E o Textor dá uma explicação lá, ele fala do fair play, que eu acho que é bem interessante. Eu discordo de algumas coisas do fair play que ele sugere, porque ele tem muita visão americana da história. Mas assim, acho que a gente tem que conversar sobre esse tema. Só que acho muito interessante, porque ele vira num determinado momento da resposta, ele fala assim, ele usa como exemplo o Criciúma, tá? Ele fala para chamar um time assim, pequeno. Eu não vou utilizar o termo pequeno porque, enfim, por várias razões, mas vamos utilizar assim, um intruso, vai. Um time que não está acostumado a brigar pelos títulos principais de Série A do futebol brasileiro, que não tem estado nos últimos tempos. Vou chamar aqui de intruso. E ele fala, pô, do jeito que a gente pensou aqui pro Botafogo, da SAF e tal, você abre a possibilidade de qualquer time intruso ganhar um título. Porque um time intruso faz um plano, atrai um investidor, e aí ele briga pelo título. Não pode ser uma conversa só de 5 times, né? Foi o que ele falou ontem. Mas foi exatamente o que ele falou do Bahia outro dia. Ele falou, olha, Palmeiras, Flamengo, se vocês não prestarem atenção nesse, entre aspas, intruso, ele vai ganhar, porque ele atraiu um investidor e tal. Eu sei que ele tá fazendo uma diferenciação do dinheiro do petróleo com o dinheiro do não petróleo, né? Vamos chamar, do não petróleo. Mas assim, é uma conversa que eu quero ter com ele, porque o que ele falou ontem me parece bem razoável. Só que não encaixa no que ele tava falando lá do Bahia. Eu discordo, André. Normal. Posso argumentar rapidinho? Claro, antes de chegar com o Beckler? O que ele estava falando lá do Bahia era de uma situação diferente. Ele não tá indo contra o investimento no Bahia. O que ele estava falando era de limitar até onde essa brincadeira pode ir para não chegar possivelmente um time e acabar com tudo. Porque se você não tiver nenhum tipo de regulação, um time... Por exemplo, o Bahia, no caso. O Bahia poderia, o Grupo City poderia chegar e colocar o elenco inteiro do Manchester City dentro do futebol brasileiro, de um dia para o outro, que não há nada que impeça, né? Não há nada que impeça hoje que isso aconteça. Tá bom. Isso é possível. Era esse alerta que ele estava fazendo. Só que ele utilizou como argumento lá, naquele momento, enfim, e ontem, ele falou ontem o seguinte, o Botafogo tá dentro das regras do fair play. Tá? Tem gente reclamando aí, mas o Botafogo tá dentro. E o Bahia também. Sim. E o Bahia também. Então... Mas ele não tá falando do Bahia hoje, ele tá falando do que o Bahia pode fazer. É isso que ele tá... Ele não tá... Ele tá alertando para o que é possível. Esse é o detalhe. Tá aparecendo alguém aí que ameaça essa entrada, inclusive... O Botafogo não fazia parte desse grupo. O Botafogo também é um, entre aspas, intruso. Ele também é. E aí, no momento em que ele, né? Hoje ele não é mais um intruso. Agora ele já é um, né? Ele tá aí contratando e tal. Ele conseguiu, dentro do fair play, dentro das regras, entrar lá. Aí o outro que também tá fazendo tudo certinho. Olha, se a gente não abrir o olho, olha. Tudo bem, cara. Precisamos ter regulação. Mas que tá rolando um medo, tá. Tá rolando um medo. Agora, vamos sentar, vamos fazer regras e tal. Por isso que eu quero conversar com ele. Adoraria que ele chegasse junto. Tomara que dê certo. Tomara. 9h40. Então, pessoal, eu já vou falar aqui. Contra o Fluminense, o Botafogo tem que botar time titular. Não pode poupar. Daqui até o final do ano, o Botafogo tem que ir com o que tiver de melhor disponível. Lutar nas duas frentes. Eu já falei isso aqui no canal e sustento o que eu falei. Não existe esse negócio de rodar elenco porque quarta-feira vai ter o jogo de volta, né? Poupar um jogador ou outro porque quarta-feira vai ter o jogo de volta da Libertadores. Não existe. A gente vai falar muito ainda sobre esse jogo contra o Fluminense no final de semana. Mas, cara, o Botafogo tem a chance aí de disputar uma semifinal de Libertadores depois aí de mais de 40 anos. A última vez foi em 1973 contra o próprio São Paulo. Mas
O Botafogo precisa ter equilíbrio, cabeça no lugar, conseguir segurar a pressão do São Paulo quando ele pressionar, quando ele vir para cima. Tem que ser um time equilibrado, um time dedicado em combater, assim como foi no Newton Santos em uma boa parte do jogo. O Botafogo tem que jogar como jogou no Newton Santos, não pode mudar a postura de jogo, não. Então tem que procurar ter a bola, tem que procurar atacar. O São Paulo vai vir para cima. O Botafogo tem que estar focado, concentrado para não ceder os espaços que o São Paulo vai querer. E quando recuperar essa bola, o Botafogo, né, ir no contra-ataque, na verticalidade, com aquela transição e ter qualidade nisso. E quando as situações de gol surgirem, o Botafogo concluir em gol, fazer os gols para sair de campo com a classificação. Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal aqui, deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.